Começa agora aqui na TV Babitonga, canal 9 da NET, mais uma edição do programa Acontece. Programa que leva a contabilidade mais perto de você. O programa Acontece é uma realização do Sindiconte Joinville e vai ao ar toda segunda-feira, 19h30 da noite. E nesta edição do programa Acontece, vamos falar sobre a atuação da Receita Federal, em especial da Delegacia de Joinville. E é por isso que recebemos o delegado adjunto Marcondes Witt. Delegado, seja bem-vindo ao programa Acontece. Muito obrigado por vir até aqui, essa gentileza de comparecer a essa entrevista. Agradeço o convite. Delegado, para começar, o assunto do momento é a questão da mudança, né? A mudança que está acontecendo na delegacia aqui de Joinville. Gostaria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Sim, foi uma decisão tomada há mais ou menos um ano atrás, porque estávamos funcionando em Joinville em 3 endereços diferentes, que acabam dividindo o trabalho, não é um trabalho em 3 endereços, é segmentado, né? E como o prédio cede, a compra foi anulada judicialmente, então tem que alugá-lo de qualquer forma. Então a decisão foi, vamos mudar. Mudamos, deu certo agora, atrasou um pouquinho o processo de mudança, e está acontecendo aqui. Então ainda não está totalmente completo, até o DDR não funciona ainda como deveria funcionar, tudo mais, né? Mas o objetivo é deixar um lugar único, o acesso ao nosso trabalho, as sessões, diversas sessões que nós temos que nos atuam, né? E também facilitar o cidadão contribuinte que vai nos procurar, que sabe que lá tem várias vezes o problema, não é aqui atrás da rua, outro endereço e tudo mais, né? Então tem essa questão aí de melhorar um pouquinho. E também a parte de sair um pouquinho no centro de Joinville, aquela região Mário Lobo, Princesa Isabel, tem horas que é um difícil acesso em função do tráfego, lá sai um pouquinho, né? Não é o melhor, mas aí é o problema já de mobilidade de Joinville que nós não podemos resolver, logicamente, né? Sim. É nossa Com relação a isso, essa questão de estacionamento, às vezes está entre as principais facilidades agora para o contribuinte? Sim, a princípio, para o contribuinte que chega lá ou vai parar na rua. Parece que o proprietário vai fazer estacionamento particular pago ao lado, no caso, né? Mas o nosso aluguel é só naquele prédio novo ali e o estacionamento que lá dentro, os servidores que atuam lá dentro no trabalho. Então, a princípio, como é na rua, é menos difícil achar vagas lá no caso, né? Em relação à cava e tudo mais, né? Até para quem não sabe onde é o novo endereço da Receita, gostaria que o senhor explicasse exatamente onde fica ali na Rua Saguaçu. Fica na Rua Saguaçu, o número novo é 182, é o número oficial já do prédio, que foi criado ontem só. E fica ao lado da sede da Encasa de um lado e da AJO do outro, onde fica lá o restaurante Família Rose. Lá no meio, um prédio novo, tem uma logomarca bem grande lá, então é bem fácil de achar, né? Não tem como se perder a rua que vai lá para o Mirante. Exatamente, né? Então aquele mesmo rua lá, passa Dona Francisca, Casa da Cultura, bem fácil de achar, que é um logo bem grande lá em cima, né? Há uma possibilidade com essa nova sede maior e tudo mais, de melhorar o atendimento também? Bom, na nossa visão ele melhorou no momento que tenho todos os serviços no mesmo lugar, né? A parte que, grande parte feita no atendimento pessoal já é um lugar só, mas a retaguarda fica no mesmo lugar, né? Então quem tem um problema de resolver, às vezes não consegue resolver imediatamente, já basta subir um andar ou nos andares, não precisa atravessar a rua ou ir para outro endereço para resolver esse problema. Então nesse ponto fica melhor, porque a estrutura de trabalho é exatamente a mesma, né? Mesmas pessoas, mesmos computadores, mesmos móveis que estão sendo usados, logicamente, né? Então nessa parte só foi recondicionado lá dentro, né? O que eu vi aconteceu, na verdade, agora também, há alguns anos atrás, com a Previdência Social, né? As agências eram de um jeito, nós vimos pela agência aqui de Joinville, e é um atendimento que realmente demanda tempo, né? A pessoa precisa ser ouvida, precisa trazer documentos, é um trabalho demorado, não tem como agilizar muitas vezes esse atendimento. Mas a própria situação de onde ela espera já melhora um pouco, né? Perfeito. Né? Então, na Receita Federal provavelmente vai acontecer algo semelhante. Sim, exatamente. Então, a questão lá, o saguão de espera já está melhor, o endereçamento, vai ter comunicação visual, que não tem hoje ainda, que estamos há 2 semanas só, né? Então, é um pouquinho bagunçado, normal nessa mudança, como um pouquinho dessa insegurança, né? Existe um levantamento em relação ao número de atendimentos que a delegacia faz? Sim, a parte do atendimento do contribuinte, que é feito lá no CAC, quem já conhece, o Centro de Atendimento ao Contribuinte, faz uma média de 5 atendimentos por mês. Pessoas, né, que vão ser atendidas das 7 da manhã das 7 da noite, até 1 da tarde a parte previdenciária, depois 1 da tarde a parte não previdenciária. Né? Então aí a média é 5 mil mês. Já teve 4 mil e pouco no mês, 6 mil outro em abril, quando aumenta um pouquinho, logicamente, as demandas pessoal. Quantos servidores atendem essas 5 mil pessoas? O atendimento aí é feito por em torno de 15 pessoas em 2 equipes, tá? Que é atendimento imediato, né? O prédio todo tem aproximadamente 130 pessoas trabalhando dentro, né? Mas o atendimento imediato são essas 15 aproximadamente. E com o atendimento que elas têm, o senhor acredita que é o suficiente para atender essa demanda? Bom, o suficiente nunca parece ser, né? A gente como órgão quer prestar um serviço, quer melhorar sempre, né? Mas nós temos regras internas
burocracia normal do serviço público, né? Que nem sempre a necessidade e a capacidade de fornecimento de recursos é imediata, né? Então nós sabemos algumas carências, tentamos corrigi-las naquilo que depende de nós, né? Faz, aloca pessoas, muda aqui, muda ali, etc. Mas as pessoas que têm, eu acho que não é suficiente. Então a gente tenta usar o que está na nossa mão aqui para gerenciar a necessidade do cidadão. Essa nova estrutura, como o senhor falou no início da entrevista, é um pedido já há bastante tempo, né, que vem rolando. Até, na verdade, existe um pedido de uma sede própria, que essa também é uma sede alugada, né? Perfeito. Sim, e aluguel. Então, fizemos aluguel agora, o contrato assinado em dezembro, e começamos agora. Então, a projeto que está em adequação vai ser aqui na Real Bofalgate, no início perto na Rua Bé, aí, onde se pretende construir, que espera-se, se nada atrapalhar, que em até 4 anos seja pronta a nova sede daí. E existe um estudo também, de repente, para um concurso público, para que possa aumentar o número de atendimentos, no número de pessoas trabalhando, servidores? Aí nós, como delegacia, só temos como mostrar demanda interna para cima, né? Porque é isso aí, quem autoriza a realização é o Ministério do Planejamento, órgão do Governo Federal, para quem está fazendo apresenta suas demandas. Então, aí existe todo um estica para lá, estica para cá, qualquer órgão público tem, né? Então, lá eles pedem 1.000 vagas, saem 500 vagas. Pedem 10 mil vagas, vem 2.000 vagas, né? E tudo mais. E esse pessoal que se autoriza, aí se distribui no Brasil todo. E aí o Centro Federal tem estudos internos que tentam distribuir de forma onde a necessidade está mais premente no Brasil todo, esse pessoal, no caso, né? Então, não é depende de nós o concurso aqui, realmente, né? Não fica, sai a nossa alçada. Certo. Com relação a esses 5.000 atendimentos, ele vem crescendo também ao longo do tempo? A gente cresce um pouco, sim, sempre no agro, até porque aumenta a economia, aumenta pessoas, mas tem reflexo atualmente via internet, por exemplo, muita coisa que você consegue redirecionar lá. Então, a parte empresarial, muita coisa, a central eletrônica já reduz a necessidade do atendimento pessoal. Esse mesmo número de servidores provavelmente já atendeu um número bem menor de pessoas. Sim, exatamente. Tem que acabar sendo ser mais eficiente no caso, né? Melhorando tempos de espera, tempo de atendimento e tudo mais, né? Para melhorar e evitar o descontentamento quando o serviço público não sai como deveria sair. Excelente. Você que está ligando a TV nesse momento, nós estamos conversando com o delegado adjunto da Delegacia da Receita Federal aqui em Joinville, senhor Marcondes Witt. Nós vamos para um rápido intervalo cultural e na volta continuaremos nesse bate-papo sobre Receita Federal do Brasil. Estamos de volta e vale lembrar que nesta edição do programa Acontece estamos falando sobre Receita Federal do Brasil, em especial sobre a Delegacia de Joinville, e por isso recebemos aqui o delegado adjunto Marcondes Witt. Delegado, nesse segundo bloco gostaria de falar sobre as questões que envolvem as pessoas físicas, né? Essa questão da pessoa física, quando a gente fala da receita, a gente lembra logo de imposto de renda, né? O imposto de renda é o principal motivo que leva o cidadão comum ainda à delegacia? Sim, é o mais comum, geralmente, esse tributo, porque é o que onera a pessoa física, grande parte delas, pelo menos, né? Mas também tem outro assunto que hoje nos demanda com um razoável tempo das pessoas físicas, são as obras que têm a contribuição previdenciária sobre a mão de obra aplicada. Então, isso também, quando é feito, como nós hoje assumimos a parte de arrecadação previdenciária, então, esses dois assuntos são os principais e suas diversas agências, no caso, declarações, cadastros e tudo mais, né? Pagamentos, parcelamentos, que envolvem esses dois assuntos principais, né? Com relação ao imposto de renda, quais são os erros mais comuns que ainda acontecem com relação a isso? Bom, nós pegando 2013 como parâmetro das declarações que ficarem em malha por questões de vigência contribuinte, a principal ainda é a omissão de rendimentos, né? Todas as naturezas. A pessoa tem mais de uma fonte pagadora e esquece uma delas, ou tentou ver se colou, esquecê-la, né? Ou até trocou de emprego, esqueceu de um deles, porque saiu em dezembro, não em janeiro, mudou mês e tudo mais, né? Também tem a questão a pessoa inclui alguém como dependente, mas ao incluir como dependente seus filhos, seus pais, o cabível, o próprio cônjuge, tem que trazer também todos os seus direitos e rendimentos também, né? Então, não é como. Tem também a questão dos imóveis, né? Os locadores de imóveis, porque a gente tem uma base de informações razoável e então muitos locadores esquecem ou não querem ou não sabem da obrigatoriedade, então colocar esse seguinte. Então, são esses os principais dentro do critério omissão de rendimentos, que é o principal, né? O segundo item são as despesas médicas, né? E aí sim, quando há problemas por doenças inidôneos, né?
significa dizer recibos não verídicos, logicamente, né? Quando o documento é bom, é fiel, não tem problema nenhum, logicamente. A legislação autoriza que deduz as despesas médicas, plano de saúde, hospitais, etc., né? Mas aí tem alguns que tentam aproveitar essa facilidade e o famoso circular colou, no caso, né? Tem ainda um pouquinho abaixo disso são a previdência privada, né, que estão dedutível na época da dedução, em alguns casos, e depois se mudar nos resgates e tudo mais, que também traz problemas aqui, são os principais termos de grupos, no caso. Tem mais coisas, mas aí são as minúcias, logicamente, né? De uma forma geral, no caso de pendência de malha fina, as pessoas ainda conseguem ir lá na delegacia e resolver isso de forma rápida? Vamos lá. A nossa orientação é, quem está em malha, não procure a Receita Federal por espontaneamente, né? Ele deve tentar resolver via internet, porque o nosso site tem lá uma função em que a própria contribuinte consegue enxergar aquilo que seria a divergência de informação, ou a falta, a inconsistência, e ele pode corrigir, né? A partir do ano seguinte da declaração, ele consegue até, se tiver certeza que ele está certo, está correto, erra conosco, ele pode então pedir uma antecipação de análise e aí sim gerar uma senha com documentos e levar para nós no ano seguinte, né? E aí sim, a partir dessa entrega a análise é rápida, né? Fora isso aqui, aí só aguardar, que a gente tem um cronograma de trabalho grande e tudo mais, né? Então, se todo mundo for procurar, em maio está lá, todo mundo quer saber procurar a declaração, então tem que fazer uma programação disso aqui, né? Então, a gente orienta sempre aguarde ou no site, no caso, né? A informação lá que tem lá, né? Então seria um caminho mais seguro e que permite dar um serviço razoável da nossa parte, né? E porque quem tem a restituição a receber, ainda que demore um pouco mais, ela tem juros, né? Então a ação não fica dinheiro parado lá como perdendo dinheiro. Ganha quando entrar, levou um ano e meio, a grande parte sai nesse prazo, sai a restituição, quando está em malha, sai corrigida, logicamente, né? Então é quase uma poupança só isso aí, né? Sim. Cada vez mais fica fácil você buscar informações sobre essas questões que envolvem a Receita, mas em contrapartida a mudança na legislação também é frequente. O contador ainda é o melhor profissional para se procurar na hora de fazer a declaração do imposto de renda de pessoa física? Sim, é a pessoa que está gabaritada, tem experiência profissional, como regra geral, né? Até porque o cidadão pode fazer sozinho, só que sozinho tem que perder o seu tempo, tem que vai lá na legislação, pesquisar, entendê-la, interpretá-la, que nem sempre é fácil, né? Às vezes parece dúbio o manual, tenta explicar, mas não é suficiente, e o profissional contábil realmente, a grande parte deles tem experiência, tem conhecimento de causa, etc., sabem atuar e trazer a melhor solução para aquele caso, né? Então, como regra geral, o profissional contábil costuma ser um melhor profissional indicado nessas situações. O senhor falou da internet, né? Quais são os serviços que hoje a pessoa que tem algum problema envolvendo a Receita Federal, quer buscar alguma informação, nem precisa ir até a delegacia, pode ir de casa mesmo ou do escritório tirar essa dúvida? Muito bem. O site tem muitas informações, muitos serviços, né? A grande parte ele vincula a um certificado digital, ou CPF, ou CNPJ, ou código de acesso, que é um pouquinho menos aberto, né? E aí ele consegue ver toda a situação fiscal dele, tem pendências, tem cadastro, mudar o endereço dele, da pessoa física, tem lá um débito, emite o DARF. Algumas situações a pessoa consegue ver decisões que envolvem a sua situação, como uma compensação que ele fez, uma decisão, concordando, discordando, consegue enxergá-la. Tem uma etapa seguinte também interessante, que algumas condições a pessoa pode peticionar, recorrer via ECAC, no caso, né? Tem uma condição que tem que fazer opção prévia, né? E ainda não está muito difundida, mas que facilita lá, então ele recebe intimações pelo site e também comunica-se pelo site. Isso reduz a necessidade da presença física, né? Algumas situações, infelizmente, quando tem que ir até lá, até por deficiência da nossa parte, que não estão tão evoluídos como nós gostaríamos também, né? Então, boa parte do serviço aqui, de ativa, que envolve a Procuradoria da Fazenda, que pesa o órgão extinto, como integrou-se, então muita coisa nós já conseguimos enxergar também, né? Consegue pedir parcelamento, emitir o DARF das parcelas, né? Então é bastante avançado e é questão de paciência e tempo, se a pessoa tivesse essa vontade de aprender, né? Para ver o que tem lá de oferecer, mas os principais são isso aqui realmente, né? Você que está assistindo o programa nesse momento, você está vendo que estamos conversando com o delegado adjunto da Delegacia da Receita Federal em Joinville, Marcondes Witt. Nós vamos para o nosso último intervalo cultural e na volta continuaremos falando sobre Receita Federal do Brasil. Estamos de volta para o último bloco desta edição do programa Acontece. No assunto de hoje, Receita Federal do Brasil. Para tanto, recebemos o delegado adjunto da Delegacia de Joinville, Marcondes Witt. Delegado Marcondes,
E se tratando agora de pessoas jurídicas, né? Se fala muito das obrigações acessórias e muitas vezes da duplicidade de transmissão de informação, por exemplo, né? Há algum estudo, há algum planejamento em relação a extinguir algumas questões como o DIPJ, DACOM, DCTF, algumas coisas nesse sentido, que as empresas já são obrigadas com os SPEDs? Muito bem, isso realmente existe, o objetivo é este mesmo, em que pesa como um processo, né, imediato na transição à quadruplicidade, né? Então, quando se criou o SPED, o objetivo foi esse, só que o SPED ele vai por etapas, né? Todas as diversas facetas que envolvem a escrituração e documentos digitais, né? Mas já existem, por exemplo, estudos avançados a partir de 2014, em alguns casos dispensar a DIPJ, declaração da pessoa jurídica, né, dispensá-la. Tem a declaração de pessoa jurídica, que é a DACOM, que é as contas sociais, uma parte já foi dispensada, a parte vai ser também. Né? Então o objetivo é que realmente é evitar a duplicidade de informações. Só que enquanto o sistema está na transição, o fisco, bom, assim, vai pelo excesso de zelo e prefere ter duplicidade de informações do que não ter nenhuma informação, né, e tudo mais. Então, obviamente, o profissional contábil que está atuando para o seu cliente precisa, a hora de planejar seu tempo de trabalho e seus honorários, tem que levar isso em conta, realmente, né, tudo mais. Mas a gente não pode ter a perda de informação na transição, logicamente, porque não é uma linha de corte, até então assim, agora é assado, né? Então, as transições, segmentos econômicos, tipos de documentos digitais e tudo mais, né? Então, nessa fase a gente peca por excesso, logicamente, né? Que acaba sendo um pouco antipático, talvez, um pouco necessário, aparentemente, mas é realmente para tentar manter nosso serviço ainda em nossa obrigação é arrecadar, logicamente, né? O devido, tentar mantê-lo o mais íntegro possível essa base de informações que nós temos, né? O contador, de certa forma, é um agente meio que fiscalizador da Receita, né? Ele é um grande parceiro nessa hora de arrecadar, porque ele que vai dizer para o cliente o que ele deve fazer corretamente. Pensando nisso e voltando um pouco no assunto do que a gente falou no primeiro bloco, do novo endereço da delegacia, uma sede mais ampla, onde todos os serviços estão no mesmo local, existe a possibilidade de um profissional contábil ter um atendimento diferenciado lá na nova delegacia? Isso eventualmente já houve essa demanda, mas nós nunca pensamos necessariamente em fazer desta forma, deixar uma senha específica, um horário específico, não se pensou. Primeiro porque nós estamos envolvendo o departamento não presencial, internet, ECAC e tudo mais, são formas não presenciais. Então, para evitar a ida do contribuinte à delegacia federal, né? E do outro, a estrutura nós queremos pessoas, nós temos que compatibilizar, né? Então, existe sempre necessidades são infinitas, os recursos são limitados. Então, aí você tem que saber onde puxar o cobertor, onde tudo mais, né? Então, em que pese tem todo esse trabalho que o contador faz para os seus clientes, para tentar seguir a gestão o mais corretamente possível, né? A gente tem essa dificuldade, até porque nossos sistemas de atendimento gerenciais, eles estão focados no contribuinte, no contador, então nós temos que ter uma solução local. Então, aquele sistema que permite ao contador fazer a pessoa, o contador, geralmente via internet, os horários, ele foca na pessoa jurídica, na empresa, não no contador que vai lá atender. Então, a gente teria que ter uma demanda local e provavelmente seria torto, teria que ter pessoas que estão fazendo, então acaba, não sei se a transição seria melhor ou não. Pode parecer lá na frente se der certo, se der errado e tudo mais, né? Então tem toda a questão aqui. Já que nosso foco é contribuinte, não o prestador final que está por trás, logicamente. Né? Então, em que pese pode parecer, que eu sei que tem órgãos mesmo estaduais, já vi na internet, a Fazenda Estadual foca no contador, não conheço a prática, logicamente, né? Na hora de trânsito, tem despachantes, já vi isso, lógico, como cidadão, né? Mas nosso foco nacional é assim, fica difícil, a gente encontra, lógico, dentro do possível, soluções locais a gente tenta atender, mas essa demanda específica acho improvável, infelizmente, né? Até dentro do contexto de evitar a ida, no caso, né? Então, nosso objetivo é esse, né? E tudo mais. E dentro desse contexto já fizemos agendamento de atendimentos por horários para evitar fila, sentar 2 da manhã, tarde, chegar até 4 horas para ser atendido. Então coloca agendamento lá certinho, vai ser das 5h15, eu atendi mais um minuto depois de atendido, geralmente, né? Ou às 8 da manhã, assim vai, né? Facilita para evitar a ida, normalmente, né? E se tratando desse atendimento até, o profissional contábil geralmente é o que está mais capacitado para esse tipo de informação que envolve a receita e tudo mais. Às vezes a dúvida que ele tem, então, é uma dúvida não tão simples assim. Sim. Quem atende os profissionais da contabilidade lá, eles recebem um treinamento, tem um constante treinamento em relação a isso? Treinamento nós temos como política de treinamento, nós temos recursos específicos para isso, sempre também parece menos do que
o necessário, né? Então, existem realmente diversos assuntos, sistemas internos, não só para quem atende o público na linha de frente, mas toda a retaguarda, né? Com os novos sistemas, nova legislação, tudo mais, né? Muita coisa, ainda também nós não temos suficiente, mas temos manuais, né? Então, assim que sai um atendimento, em linha de frente lá, já tem a situação nova que não viu, ele tem uma forma de manualizar, tem um sistema lá de suporte que já, grande parte, mesmo que ele não saiba, ele consegue, tendo o nosso recorrente interno, chegar a uma resposta razoável. Nem sempre vai dar certo, mas sempre tem uma sessão diferente que não apareceu até então. Mas o objetivo é evitar isso aqui, né? Então, quem está ali de frente, aquelas 15 pessoas que falei agora há pouco aqui, tem lá um sisteminha de acesso parametrizado para assuntos que tem que fazer, qual é o documento exigido, qual a orientação dada, onde caminhar certinho, para evitar idas e vindas, né, que isso acontece, não deveria, a gente sabe disso, mas tenta se evitar que ocorra esse retrabalho, essa reída e tudo mais, né? Então se tenta. Delegado adjunto da Delegacia da Receita Federal de Joinville, Marcondes Witt, nosso entrevistado desta edição. Gostaria de agradecer mais uma vez a sua presença aqui e gostaria que, de repente, o senhor se direcionasse às pessoas de uma forma geral, aos contadores em específico que estão nos vendo nesse momento, e deixasse seu recado final e, de repente, abordasse alguma coisa que, por acaso, a gente tenha esquecido de falar. Muito bem. A gente, como órgão, presta serviços, logicamente, a gente nem sempre faz o que as pessoas esperam, nós temos nosso dever a cumprir, mas a gente vai, na medida do possível, quem vai lá nos reclamar, a gente escuta a reclamação, quem tem uma orientação, a gente encaminha certinho como tem que ser, porque nem sempre as coisas saem quando gostaria, né? Isso temos essa deficiência, mas então a casa nova lá, espero que a pessoa goste do atendimento lá dentro, né? Em que vai ser as mesmas pessoas, a mesma estrutura física, né? Mas então estamos sempre abertos aí a reclamações, sugestões, dentro do possível a gente vai atender, logicamente, né? Quando a gente conhece um pouquinho, já tem uma experiência de tempo, de atendimento, para ver se é possível ou impossível implantar. Muito bem, terminamos assim mais uma edição do programa Acontece, que vai ao ar toda segunda-feira às 19h30 da noite aqui no canal 9 da NET TV Babitonga. E no próximo programa com certeza estaremos aqui trazendo um assunto de seu interesse. O programa Acontece, levando a contabilidade mais perto de você.